Bom dia, essa é a revisão do módulo 10. América Latina, aspectos naturais. A parte desenvolvida do continente americano é representado pelos Estados Unidos e o Canadá, na chamada América Anglo-Saxônica, ilustrada à direita, em que encontramos também, de laranja, a América Latina, representada pelos países subdesenvolvidos, e à esquerda, a divisão se dá pelos aspectos naturais, dividindo o continente em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. A América Latina permaneceu subdesenvolvida por causa da forma como foi colonizada, exportando matéria-prima para metrópoles europeias, focando sua economia na agricultura ou mineração, entrada de negros escravizados, dependência de importação de produtos manufaturados da Europa e longos períodos de subordinação política e econômica à metrópole. E tudo isso fez com que tivessem dificuldade em se organizar política e economicamente, quando se viram dependentes, gerando governos corruptos, militarizados, burocráticos e controlados por oligarquias. As placas norte-americanas e a placa do Pacífico ao norte, as placas sul-americanas e a dinásica ao sul, e no centro a gente tem a placa de Cocos e a do norte, que é do Caribe, né? E na América Central, elas vão explicar os terremotos que ocorrem nesses locais, assim como explicam a falta desses terremotos no Brasil, pois ele está no centro, né, da placa sul-americana e bem longe das áreas de atrito entre as placas, explicando também a falta de montanhas no Brasil. Na costa leste do México, há largas planícies sedimentares, com pântanos, mangues e florestas tropicais, com subsolo rico em petróleo, um extenso planalto na área central, sendo marcado pela pela presença de elevadas montanhas e inúmeros vulcões e constantes terremotos. O planalto no centro apresenta bordas que despencam abruptamente, formando as serras, como a Sierra Madre Ocidental, mostrada na imagem. A predominância de clima árido e semiárido faz com que a sua rede hidrográfica apresente poucos rios. A América Central continental foi formada há 10 milhões de anos, com cadeias de montanhas que ligam o México à América do Sul, sendo uma faixa de terras estreitas, cercada por oceanos, que interliga áreas de terras maiores, ou seja, é um istmo. A parte insular da América Central é constituída por 3 grandes grupos de ilhas: as Grandes Antilhas, que são mais extensas, as Pequenas Antilhas, que são mais antigas, geradas pela atividade vulcânica, e as Bahamas, formadas por sedimentação marinha e corais, que formam paisagens como a dessa imagem feita em 2018. O relevo da América do Sul apresenta montanhas do lado oeste, onde encontramos as Cordilheiras dos Andes, enquanto o restante do território é formado por baixos relevos com planícies, depressões e planaltos. A hidrografia da América do Sul é muito rica, com elevado potencial hidrelétrico nas áreas de planalto e boa navegabilidade nas amplas planícies. Temos 3 grandes bacias: a Amazônica, que é a mais extensa do mundo, passando pelo Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela e Guiana; a Bacia Platina, que é a segunda em extensão, que passa pelo Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina; e a Bacia Orinoco, que nasce na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. A América do Sul também apresenta inúmeros lagos, como o Maracaibo, na Venezuela, a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, e o Titicaca, entre o Peru e a Bolívia. O clima vai ser influenciado por diversos fatores, como a latitude, que basicamente é o quê? Quanto mais perto da linha do Equador, maior será a temperatura. E quanto mais longe da linha do Equador e mais perto dos polos norte ou sul, menor será a temperatura. E as estações do ano serão invertidas nos 2 hemisférios. Então, enquanto tá frio aqui, vai estar calor lá. Por exemplo, Natal. A gente sabe que o Natal que passa nos filmes norte-americanos é o Natal com neve, é frio. E o nosso Natal aqui no Brasil não, já vai estar quente e chovendo. Mesmo que haja variação quanto às estações do ano e a influência de outros
né, fatores climáticos. Então não é só a latitude, que é a localização aqui, que vai influenciar, outras coisas influenciam. Por isso que as linhas aqui, ó, as cores que vocês veem na imagem, elas não são retinhas, elas dão algumas misturadas, elas dão algumas voltinhas, elas vão se modificando, porque outras coisas também vão influenciar no clima da região. A altitude, por exemplo, ela influencia na temperatura, porque quanto mais elevado é um local, menor vai ser a temperatura, pois há menor quantidade de gases na atmosfera e menor retenção de calor. As correntes marítimas influenciam no clima das áreas litorâneas, ou seja, de frente para o oceano. As correntes quentes aumentam a umidade e provocam chuva na costa, enquanto as correntes frias diminuem a evaporação de água e a temperatura, formando áreas áridas e semiáridas. As massas de ar trazem as características dos locais onde se formaram, podendo trazer chuvas com temperatura, né, mais alta. E quando elas vêm do oceano, né, elas vêm mais quente, vem mais chuvosa, né? Se ela vir da parte sul do planeta, aí já vai ser diferente, ela vai diminuir a temperatura e ela pode diminuir a umidade também, tanto vindo do sul quanto se ela vem do continente. Então, uma massa de ar que vem do continente, que não seja da Amazônia, por exemplo, que é úmida, ela vai trazer uma temperatura, às vezes, um pouco mais quente ou um pouco mais fria, dependendo do local que ela vem, e ela vai vir mais seca também. Em setembro e outubro, ocorre a formação de furacões na América Central, que seguem 4 rotas básicas. Elas se formam por causa do aquecimento das águas com os mares da América Central nesse período. Então, nesse período aí, você vai ter o verão, vai estar mais calor, e por isso dá para ter essa formação de furacões. Chamamos de furacões os ciclones da região equatorial do Atlântico e no Mar do Caribe. E chamamos de tufão os ciclones do Oceano Pacífico e do Mar da China. Ou seja, é tudo ciclone, tá, gente? Só que no local é chamado de tufão, no outro local é chamado de furacão. E esses que são formados aí entre a Austrália, o continente africano e a Ásia ali, eles vão ser chamados de ciclones tropicais mesmo. Eles não vão ter essa diferenciação de tufão ou furacão. Para formar um ciclone, primeiramente há o aquecimento das camadas superiores do oceano pela radiação solar, aquecendo o ar que se eleva. O ar quente ascendente, carregado de vapor, provoca chuvas que liberam mais calor, formando nuvens de tempestade ao sugar o ar ascendente, aquele ar que estava subindo. Essa zona quente de baixa pressão na superfície do oceano atrai mais ar úmido e os ventos e as tempestades de relâmpagos começam a circular, formando no centro uma zona de baixa pressão, o chamado olho do furacão. O ar ascendente, que está se elevando, indo para cima, né, se torna mais seco à medida que ganha energia. Parte dele mergulha de volta no olho do furacão. O ar restante espirala, vai parecendo uma mola, né? O ar restante espirala para fora e desce por vários quilômetros, com ventos de alta velocidade. E assim continua até perder sua umidade e a sua velocidade. Por sua extensão territorial e influência de vários fatores climáticos, a América Latina apresenta grande variedade de clima e vegetação também. Então, primeiramente aí que a gente vê no climograma. Tem um climograma aí de Guayamas, no México. A gente tem o clima desértico com temperatura elevada no verão e amena no inverno, além de vários meses sem chuva. No de Iguatu, no Brasil, temos o clima semiárido com temperatura constantemente alta e pouca quantidade de chuva por quase 8 meses. Na cidade de Guatemala, temos o clima tropical, com chuvas concentradas em períodos de temperatura mais elevadas e sua quase ausência em períodos mais frios. Na cidade de Belize, temos o clima equatorial, com chuvas constantes e temperatura entre 25 e 30 graus Celsius. Em Valdívia, no Chile, temos o clima temperado, com chuvas constantes e mais intensas durante o período do inverno. Em La Paz, na Bolívia, o clima é frio, o frio de montanha, né? Com temperaturas baixas e pouca precipitação. Em Santiago, no Chile, encontramos o clima mediterrâneo, com temperaturas amenas no verão e baixas no inverno, período em que se concentram as precipitações.
Em Montevidéu, no Uruguai, temos o clima subtropical, com chuvas distribuídas ao longo do ano, temperaturas amenas no verão e baixas no inverno, que é o clima que a gente tem no sul do país. As paisagens vegetais originais também são variadas, então, como a temperatura, o clima é variado, a vegetação vai ser variada também. As savanas, cerrados e llanos de clima tropical apresentam arbustos e galhos retorcidos com casca mais dura, herbáceas e gramíneas que formam um pasto natural e baixo, que se adapta à alternância de chuvas do clima tropical, porque a gente tem chuvas no verão e não tem chuvas no inverno, então eles precisam sobreviver nesse período, tanto com chuva quanto sem chuva. As florestas latifoliadas equatoriais, com densa formação sempre verde, com grande variedade de espécies comuns em áreas equatoriais, onde há elevada temperatura e chuvas abundantes o ano todo, ou seja, no nosso caso a Amazônia, né, gente? As florestas latifoliadas tropicais estão entre as mais desmatadas, sendo que a parte restante se deve às áreas preservadas, em geral parques e reservas, que é a nossa floresta aqui da costa do Brasil, por exemplo, que é a Floresta Atlântica. As florestas subtropicais, conhecidas no Brasil como floresta de araucárias, são relativamente abertas, amplamente exploradas e ocupam menos de 10% de sua extensão original. Então diminuiu bastante aí o tanto que a gente tem dessa floresta. As pradarias, campos e pampas apresentam predominância de gramíneas que formam um pasto natural típica do clima subtropical como do sul do Brasil. Os maquis e garrigues têm uma paisagem seca, onde ocorre o clima mediterrâneo, marcado por invernos amenos e úmidos e verões quentes e secos. As estepes patagônicas são típicas de planícies e baixos planaltos secos na Patagônia, que fica na Argentina, onde as precipitações são escassas e irregulares, então tem pouca chuva. São áreas pouco povoadas, com reduzida biodiversidade, algumas vezes usadas como pastos. As xerófilas ocorrem em regiões mais áridas, formadas essencialmente por plantas que são adaptadas aos lugares mais secos, onde se destacam os cactos. A vegetação de altitude, punas e páranos, são paisagens de áreas mais frias e secas. Então lembra, quanto mais alto, mais frio? Então vegetação de altitude está no local mais frio. As punas são compostas por gramíneas formando pastos naturais, enquanto os páranos apresentam as gramíneas e pequenos arbustos secos. Há florestas que são aciculifoliadas, têm árvores com folhas em forma de agulha, sempre verdes, que parece aquela floresta de coníferas lá, gente. E árvores que se adaptam a invernos rigorosos, que são aquelas árvores da floresta temperada, que surgem em área com clima temperado. Terminamos por aqui, até mais e bom estudo!